O Warp é uma ferramenta muito utilizada dentro do Ableton Live e isso é indiscutível, você usa a todo momento. E existem também os tipos de Warp, né, que chamamos de Warp Modes. Mas agora eu te pergunto, você sabe para que servem os parâmetros de Warp? Então é isso que eu vou mostrar para você hoje. Se você não me conhece, o meu nome é Carlinhos de Barros e esse é o canal da Rex Academy. Então eu já deixei aqui alguns loops preparados, inclusive esses loops que a gente vai usar no vídeo são do meu Sample Pack, então se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E vamos lá. Para explicar os Warp Modes, a gente vai começar pelo primeiro. Normalmente, quando você joga um sample aqui dentro do Ableton, ele vem automaticamente em bits, a não ser que você vá nas configurações e altere lá o Warp Mode padrão, beleza? Fora isso, você jogando aqui ele vai vir em bits. O modo bits, ele é mais indicado para bateria, né, para elementos percussivos. Então, o ideal seria usar esse som aqui de top loop no modo bits, né? Que ele vai reproduzir a princípio da melhor maneira, né? Mas o que acontece? Quando eu mudo o BPM original do sample, no caso esse loop, o BPM original dele é 128, eu abaixei aqui para 125. Então o que acontece? O Ableton vai usar aqui a ferramenta de Warp e todo o algoritmo dele para fazer com que o som seja reproduzido o mais fiel possível e ele vai utilizar alguns parâmetros de leitura aqui que a gente pode alterar. Então a gente consegue perceber que levemente ele dá uma distorcida no som em alguns momentos, ele faz um e aí o que acontece? O parâmetro bits a gente consegue preservar aqui transientes e consegue trabalhar ele em tamanhos de grid aqui. Vou deixar ele em transientes e aqui é o modo com que ele reproduz o transiente. Então o que acontece? Toda vez que eu estico ou eu comprimo o som, ele vai precisar pensar aqui para reproduzir o transiente e às vezes ele vai usar o transiente invertido para poder complementar o som se ele precisar. Se eu deixar aqui desse jeito, ele vai reproduzir dessa forma. Se eu mudar para esse de cima, ele vai me dizer que ele vai tocar 2 vezes o transiente. Então a forma de reprodução aqui ela já altera um pouco. E se eu deixar aqui dessa forma, ele vai me dizer que ele vai tocar o transiente e não vai repetir esse transiente, por mais que eu estique o sample ou comprima ele. Particularmente eu gosto mais desse jeito aqui. E aí o que acontece? Aqui a gente pode escolher a porcentagem do transiente que ele vai tocar. Se você não sabe o que é transiente, transiente é cada movimentação de onda dessa daqui. Cada movimentação dessa a gente chama de transiente. Então se eu vim aqui e modificar aqui para 50%, por exemplo, vamos deixar tocando, eu vou abaixar aqui para 50%. Ó. Tá vendo que tá ficando mais sequinho? Porque agora ele tá tocando só 50% de cada transiente. Vamos abaixar mais. 20% de cada transiente. Então aqui eu consigo deixar a bateria mais sequinha, né? E 0%, entre aspas, né, de cada transiente aqui, ó. Bateria bem sequinha. Se eu mudar pra cá, ó, ele meio que não tem efeito, né? Ó. Não faz diferença, né? Aqui vai fazer bastante diferença. Você também pode escolher tocar os transientes em 1/32 aqui, né? Ó. Ó que doideira. Vou mudar para 1/16, ó. Então agora ele vai tocar o som de acordo com o tamanho de grid que eu deixei, né? Ó, mudou, porque ele tá com espaço maior e eu deixei o transiente muito pequeno aqui, né? Só o clap. Aqui provavelmente ele não vai tocar nada, porque não tem som aqui onde ele vai reproduzir, né? E um compasso. Se eu aumentar, vamos deixar aqui 1/4, ó, e aumentar um pouquinho, ó. Vamos deixar 1/2 agora. Né? Então isso aqui é interessante porque eu posso usar criativamente, né? Por exemplo, se eu vir nesse synth aqui e utilizar o modo beats nele, do jeito que ele tá aqui, ó, eu posso vir aqui, mudar para 1/16, por exemplo, deixar aqui para tocar o transiente uma vez só e... Ó o que virou. Doido, né? Se eu vim aqui mudar o tamanho do sample, ó, já vira outra coisa, ó. Aqui ele dobrou a velocidade, né?
Ó. Legal, né? Beleza, vamos pro próximo então. Pegando um bass aqui, vamos ver aqui o modo Tones. Tones é para tonalidade, né? Então o Tones ele vai ser útil para bass, para piano, para violão, guitarra, tudo que tiver tonalidade ele vai ser legal. E um parâmetro que ele tem aqui é o Grain Size, que é o tamanho da granulação. Então se eu mudar aqui, ó, olha lá, ele vai alterando a forma com que ele toca, né? Principalmente, isso aqui vai ser mais perceptível ainda se você tiver no BPM diferente do BPM original e se você tiver também mudado o pitch aqui, ó. Quando você muda o pitch, aí você consegue perceber mais ainda, ó. Nesse bass aqui até que ele não tá fazendo tanta diferença. Vamos pegar aqui o synth como exemplo de novo, ó. Se eu mudar o synth pro Tones, como o synth ele tem um som bastante áspero, né? Aqui a gente vai conseguir perceber melhor, ó. Vamos mexer no pitch aqui também, ó. Deixar mais agudo aqui, ó. Ó. Obviamente que esse não seria o modo... Esse não seria o melhor modo pro synth aqui, né? O synth ficou muito mais legal no Beats, porque a gente usou ele de maneira criativa aqui, né? Então vamos pro Texture aqui, que seria o som para texturas, né? O textura, você vai ter o tamanho da granulação e você vai ter o fluxo dessa granulação. Você mexer nesses parâmetros, você vai conseguir texturas diferentes, né? Então, ó. Então o Texture, ele é para texturas sonoras, né? Então meio que isso pode ser para qualquer coisa, né? Pode ser para efeito, pode ser para sintetizador, pode ser para bass. Os Warp Modes, eles têm a recomendação em qual tipo de som você pode usar, mas eu uso muito criativamente os Warp Modes. Vou testando até achar aquele que combina melhor pro som que eu estou utilizando no momento. Então às vezes eu uso synth em beats, às vezes eu uso bateria em complex, né? Não tem problema isso acontecer, beleza? Então tá, vamos pro próximo. Temos aqui o Repeat. O Repeat ele não tem parâmetro nenhum, porque o Repeat reproduz o sample exatamente com a tonalidade que ele vai... exatamente do jeito que ele é, né? Então se eu deixar o BPM mais devagar, ele vai ficar mais grave. Se eu deixar o BPM mais rápido, ele vai ficar mais agudo, ó. Porque o Repeat, ele não usa nenhum algoritmo para manter a tonalidade, diferente do Complex, né? Se eu botar no Complex, ó, ele vai segurar a tonalidade, né? Só que esse timbre aqui no Complex exclusivamente, ele ficou bem estranho, né? Então provavelmente ele ficaria... Deixa eu voltar aqui pro 125. Ficaria melhor no Pro. Mas aí aqui no Pro a gente tem Formants, que seria o formato, e o Envelope, que tem a ver com a movimentação aqui também, ó. Essa defasagem tá acontecendo porque eu tô mexendo no pitch também, né? Então o ideal seria eu deixar ele original aqui, né? Ó, ele já fica bem melhor, né? Ó. Então, dependendo do som que você estiver usando, você ir muito longe no pitch e tal, talvez o áudio não fique tão bom. Então, o ideal seria você procurar sempre encontrar um sample no tom da música que você tá produzindo, ou que não esteja muito longe do tom, né? Tipo 2, 3, 4 semitons no máximo, assim, pra você não ter essa defasagem, né? Quando sobe muito semitom. Aí temos aqui agora um vocal. Vamos pegar o vocal. Olha o vocal em beats. A gente consegue perceber, né? Que ele não tá lisinho, né? Então se eu vim aqui mudar o vocal pra complex, olha a diferença. Tá vendo? Não faz aquele craqueladinho ali, né? Que é o Beats tentando repor o transiente porque o som ele tá mais esticado, né? Então vamos botar no Pro aqui, ó. Se eu deixar o Pro, se eu deixar mais grave isso aqui, ó, vamos abaixar aqui, ó. Olha que interessante quando eu mexo na textura aqui, ó. Ó. Aqui ele fica mais robotizado, né? Robotizado não, desculpa. Aqui fica mais, tipo, monstro, assim, né? Digamos assim, né? E se eu aumentar o Formantes e o Envelope, ele vai ficar mais robotizado, ó. Porque ele vai... Esse Formantes e o Envelope, quando você aumenta eles, principalmente no vocal, ele tenta fazer com que o vocal fique o mais parecido com o timbre original. Se você diminui aqui os Formantes e o Envelope, ele não vai tentar manter a mesma timbragem.
E aqui vai ficar bem parecido com o Complex. Se eu mudar pro Complex, ó, ele fica desse jeito, ó. E Complex Pro. Dá pra conseguir outro tipo de textura, né? No Beats dá pra brincar daquele jeito, né? De mexer aqui no Transients, botar um /16, ó. Louco, hein? Faz um gate automático aqui, né? Essa gostou, né? Só isso aqui já valeu o like aí, né? Se você ainda não é inscrito no canal também, se inscreve, porque toda semana vai ter conteúdo irado igual esse aqui. Último aqui pra gente finalizar. O efeito também, né? Se você deixar um efeito muito longo em Beats... Vamos ver como é que ele tá aqui. Ele dá umas falhadas ali, né? Vamos botar em Complex agora. Ó. Contínuo agora, né? Então o efeito... Normalmente eu deixo os efeitos em Complex, mas tem o Texture também, que a gente pode testar, né? Mas aqui eu acho que fica meio... um barulho de time stretch meio estranho. Mas isso aqui sempre pode ser usado de maneira criativa, né? Se você não conhecia os Warp Modes, espero que você tenha gostado. E isso aqui com certeza vai te ajudar bastante na hora de produzir. Isso aqui principalmente vai te ajudar a conseguir uma qualidade melhor, porque provavelmente você estava usando todos os seus loops em Beats. E agora quando você mudar os Warp Modes aí, você vai conseguir uma qualidade melhor de reprodução dos seus samples. E lembrando que se você quiser aprender a produzir do zero, o meu curso Minha Primeira Track já está disponível. O link tá aqui na descrição. Vai lá, faz um cadastro que você consegue fazer o primeiro módulo grátis, beleza? Então é isso, até a próxima, tamo junto, é nóis.